Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 9 de junho, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje o nosso 10º encontro, 10ª aula de Investimentos 1, e seguindo o nosso cronograma sempre, a gente dá sequência, uma vez que na segunda-feira, agora dia 7, a gente estudou métricas de ganho esperado, né? Métricas de tendência central, basicamente o retorno médio aritmético, o retorno médio geométrico, ganho acumulado líquido, né, mínimo, máximo, enfim. O passo seguinte, naturalmente, é a gente entrar nas métricas de oscilação, nas métricas de dispersão, que mostram o quão dispersas estão as observações, as 260 observações diárias de retorno do teu ativo, o quanto elas estão dispersas ou mais unidas, o quanto essa nuvem é dispersa ou não, em torno da medida de tendência central, né? Cujo padrão é a média aritmética, para alguns fins, e para outros, o retorno médio geométrico, esse sim seria mais indicado. Antes de entrar na aula propriamente de risco, eu já partilho com você o slide da aula de hoje, que está disponível para você no Cigar sempre. Eu fiquei devendo uma pequena dinâmica que nem precisava de uma planilha de Excel, de tão simples que é. O meu ponto é o seguinte: por que a média geométrica ela é melhor do que a média aritmética, além do aspecto conceitual? O aspecto conceitual, relembrando, acaba sendo uma revisão da aula passada, é o seguinte: como o mundo é juros compostos, para você saber que valor teria sido realmente obtido para você, constante, todos os dias, para você chegar naquele ganho acumulado, ao final do teu período, suponha que durante um ano você ganhou exatamente 30% acumulado. Tá? Se você quisesse saber o quanto você teria que ter ganho a cada dia, igualzinho, constante, para chegar no final com 30%, essa conta só vai bater com juros compostos, que é a média geométrica diária, né? Retorno médio geométrico. A média aritmética não vai te dar esse valor de 30% ao final, só se fosse juros simples. Mas tem um outro ganho, que é retratar a realidade, né? Além desse ganho conceitual, que é o seguinte: a média aritmética, normalmente, para valores pequenos de oscilação do teu ativo, ela vai tender a ficar próxima da média geométrica. Pode causar alguma pegadinha, porque imagina que você tem dois ativos, pega aqui as bolinhas, né? Ativo A, ativo B. Quando você olha para a média aritmética, o que é que vai acontecer na maioria das vezes? Se esse cara tem maior média aritmética do que esse, ele também tenderá a ter maior média geométrica do que esse. E aí, na hora que você, por exemplo, leva em consideração quem tem maior média para botar na tua carteira, ou para jogar fora quem tem menor média, usar aritmética ou geométrica, para mais da metade das vezes, tem muita diferença. Porém, isso não é uma verdade universal. Pode acontecer, sim, de um ativo ter uma maior média aritmética do que o outro, e na hora que vai para a média geométrica, isso se inverter. E aí você estaria num critério de seleção de média errado, se você usasse a média aritmética. Um outro ponto, esse não tão comparativo, mas verdadeiro, já te mostro um exemplo agora, é o fato de que você pode ter um ativo com a média aritmética muito alta e com a média geométrica muito baixa, ou até negativa. E aí eu te proponho um exercício muito simples. Vou te prometer uma aplicação com 3 dias só, curtíssimo prazo, e uma média aritmética diária, 10% ao dia. É uma coisa maravilhosa, você pensa, né? Jesus, melhor impossível, não é? Ou não? Você pode obter uma média aritmética de 10%, né? Ok. Seria o quê?
Olha, Paulo, vou pegar 3 retornos, vou somá-los, dividir por 3 e vai dar 10%. Ou seja, bastaria 3 retornos cuja soma seja 30. Na hora que eu dividir por 3, 10% ao dia. Tranquilo. Então, o que é que nós vamos fazer? No primeiro dia da tua aplicação, tu vai ganhar 80%. Genial, né? Melhor é possível. Mas eu te prometi em 3 dias, então você não pode liquidar essa operação comigo. No segundo dia, 0%. Estamos muito bem ainda. No terceiro e último dia, bad news, bad news, menos 50%. Você soma 80 com 0 com menos 50. Se eu não tiver errado essa conta, dá mais 30. Dividido por 3, 10% você ganhou ao dia na média aritmética. E aí você chega em casa, feliz da vida, contando para os seus pais que você aplicou comigo e ganhou 10% ao dia na média. Genial, né? Genial se não fosse idiota, na realidade. Porque se você ganhou 80% no primeiro dia, e você aplicou comigo, por exemplo, R$1.000, esses seus R$1.000 vão se transformar em 1.800. Segundo dia, com 0%, nada mudou. No terceiro dia, com uma queda de 50%, os teus 1.800 vão se transformar em quê? R$900. Você aplicou comigo R$1.000, vai levar para casa ao final de 3 dias 900. Ou seja, você teve uma perda acumulada de 10%. Mas convenhamos, fruto de um ganho de 80, um resultado nulo, uma queda de 50, soma 30%, dividido por 3, 10%. Se eu não tiver errado essa conta, posso estar errado, a gente sempre pode estar errado, você tem um ganho aritmético médio, 10% ao dia, mas na realidade você teve uma perda acumulada de 10%. Paulo, e se eu fizesse essa conta com a média geométrica? Boa ideia. Vou te dizer agora como é que ficaria, tá? Não fiz essa conta, mas no Excel a gente faz rapidinho. Seria o quê? 1,8 vezes 1 vezes 0,5, né? Só um minuto. Desculpa. 1,8 vezes 1 vezes 0,5. Claro, né? 0,9, a gente já sabe disso. Isso aqui tudo, né? Elevado a 1/3 menos 1. Muito bem. %3,45%. Essa é a realidade dos fatos. O que a média aritmética te deu 10% ao dia, a média geométrica te dá 3,45% ao dia, como se você tivesse tido 3 perdas iguais de 3,45%. E aí isso totaliza 10% de perda acumulada. Então isso mostra o quanto a média aritmética pode sim ser falaciosa. Dito isso, vamos entrar já na aula de hoje, e aí desde já, como a gente tem feito para a questão de quantidade de troca de informação, eu vou pedir licença, vou desligar minha câmera, e a gente foca na apresentação dos slides da aula de hoje. Em algum momento eu vou ter que sair dos slides para ir para o Excel. Tá joia? Excel esse que já está partilhado com você, lá no SIGA, já estão calculados nessa planilha de Excel que eu te enviei dia 7, todas as métricas de ganho, risco, performance, tudo daqui para frente. Tá joia? Muito bem. Vou me desligando aqui rapidamente, em termos de câmera, e já projeto para você. Tá? Vamos lá, então. Câmera devidamente desligada. Vamos aqui projetar. Opa, desculpa, não é isso que eu quero. Projetar a tela inteira. Muito bem. Tela inteira devidamente projetada para você. Eu vou aqui atrás da apresentação de hoje, tá?
Às vezes demora um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Aula de hoje, aula 10, 9 de julho. Como vocês veem, nossas aulas estão quase todas prontas, tá? Muito bem. Mais um pouquinho de paciência. Opa! Deu certinho, né? Bom, acho que agora já deu, né? Nossa aula 10, dia de hoje, vamos em frente. O que é que a gente fez nas nossas aulas recentes, nessa aula de hoje e nas aulas futuras, né? Um outline bem completo aí. Na última aula, métricas de ganho, hoje métricas de risco, mais especificamente risco absoluto. Aqui um review, né? Vimos aí média aritmética, média geométrica, líquido acumulado, bruto acumulado. Tudo isso está lá na planilhinha para você checar se a tua fórmula bateu com o meu resultado, né? Se não tiver batido, você pode ter errado, assim como eu também. Peço que você nos dê esse feedback para a gente ajustar. E a gente já começa aqui na aula de hoje. Sempre tem um lapsozinho, né? Deixa eu corrigir aqui a data da aula de hoje. Tudo certinho daqui em diante. Muito bem. Por que a gente vai entrar em risco absoluto? A gente vai ver aqui 3 métricas de risco absoluto. Na aula que vem, segunda-feira que vem, fé em Deus, mais 3 métricas de risco relativo. Quando a gente fala em risco absoluto, é porque a gente vai calcular uma métrica de oscilação, dispersão dos dados do meu ativo em questão, sem levar em consideração nenhuma outra variável aleatória. Ou seja, basta a série de retornos do próprio ativo em questão, por isso que é absoluto. Não é relativo a nada. Tá? Não é em relação a nenhuma outra variável, nenhum outro ativo. Muito bem. Dito isso, a gente começa com o padrão. O padrão, a métrica universal de oscilação absoluta, bilateral, para vários fenômenos no mundo, é desvio padrão. É clássico, né? O desvio padrão é a raiz quadrada do segundo momento centrado, né? O segundo momento centrado é a variância, né? E aí você tem aí o desvio padrão como desvio raiz quadrada dessa variância. E, bom, é clássico, né? Você vai pegar aqui no numerador, desde a observação 1 da tua amostra, que seria, por exemplo, o retorno do dia 18 de maio de 2020, menos a média aritmética, R barra, média aritmética, de todo o período. Você pega aí 260 observações, calculou a média, né? Então, pronto. Você vai pegar o retorno do primeiro dia, menos o retorno médio, esse é constante, não vai ficar mudando. E você vai pegar esse desvio, seja ele positivo ou negativo, não importa, vai levá-lo ao quadrado. E você vai fazer isso com todas as 260 observações até o P maiúsculo aqui. Lembrando que a média não muda. Não esqueça de elevar ao quadrado, porque se você pegar todos esses desvios sem elevar ao quadrado, somar, isso aqui vai dar 0. Muito bem. Por ser um desvio padrão amostral e não populacional, você não está com a população inteira de observações, mas apenas com o último ano, você tem que dividir por T menos 1
e só depois tirar a raiz quadrada, para que esse estimador, desvio padrão amostral, seja um estimador não viesado do desvio padrão populacional. Isso é estatística básica, né? E aqui eu já peço uma certa misericórdia de vocês, porque a ciência financeira faz uso de maneira indiscriminada, até um pouco displicente, do sigma. Sigma I. Sigma do ativo I, não é sigma ao quadrado, não é um expoente numérico, é só para dizer que é um sobrescrito do ativo. Mas a displicência está em a gente usar o sigma para um desvio padrão amostral, quando normalmente é o S, né? O sigma é o desvio padrão populacional. A notação de desvio padrão populacional normalmente tende a ser o sigma, e não o S, tá? Então, a gente meio que mistura isso, é uma displicência da literatura, peço a paciência de vocês nesse sentido. Mas fica claro que é um desvio padrão amostral. No Excel, você pode calcular individualmente cada um desses desvios em relação à média, elevar ao quadrado, depois somar, dividir por 259, já que você tem 260 observações, e depois tirar a raiz quadrada. Como você pode usar direto o comando desvipada, desvio padrão amostral, desvipada. E aí seleciona os teus 260 retornos. Muito bem. Clássico, útil, é o segundo momento centrado, serve para diversos fins, diferentemente de outras métricas como amplitude, ou seja, lá o que for, leva em consideração todas as observações, é uma métrica muito sensível a outliers, tá? E que serve para a gente começar a separar o joio do trigo, serve para a gente começar a entender, e a gente vai usar bastante essa métrica, mesmo que ela tenha suas limitações, as quais já vamos conhecer, mas é uma métrica bastante útil e serve para a gente começar a separar os ativos, pelo menos no tal do critério média variância, que é um critério média variância. Olha, se eu tenho dois ativos, o primeiro e o segundo, o primeiro tem média maior do que o segundo, e além disso, ele é tão melhor que ele tem variância menor do que o segundo, ele é duplamente bom, né? Ele tem maior média, menor risco, menor desvio padrão, que beleza, né? É óbvio que você vai botá-lo na carteira, o primeiro e não o segundo. Isso, um critério ainda bem básico, né? A gente vai ver que existem inúmeros outros critérios para você botar ativos no seu portfólio. Muito bem. Aqui, uma amostra, a gente já vai brincar com os dados atuais na nossa planilha de Excel. Mas aqui uma pequena amostra, tá? É a dos dados de setembro de 2018 a agosto de 2019, tá? 209 ações com liquidez acima de 90%, mercado fracionário. No eixo horizontal, desvio padrão, risco. No eixo vertical, ganho médio. Ou seja, tudo isso você já pode fazer agora. Coloquei a linha do zero na horizontal para separar quem está tendo ganho positivo de ganho médio negativo, né? Perda média, no caso. E o que a gente percebe é que tem 209 pontinhos azuis e apenas o Ibovespa de vermelho mais destacado. Para essa amostra, só um ativo teve desvio padrão menor do que o Ibovespa. Esse único pontinho que está aqui, ó, à esquerda do Ibovespa, infelizmente associado a uma perda, né? Ele é um ativo pouco volátil, mas teve perda média, né? Todos os outros 208, à direita do Ibovespa, um deles é bem verdade, bem colado, até com uma média um pouquinho maior. Mas a nuvem, ampla nuvem, está à direita do Ibovespa. O Ibovespa aqui nesse ano teve, nessa amostra anual, desculpa, né, não é um ano exatamente cheio, é uma amostra de 260 dias. O Ibovespa teve um desvio padrão aqui da ordem de 1,3, muito comum, e todos os ativos, a maioria deles, com desvio padrão acima de 1,3, a maioria até acima de 2, né? Alguns com desvio padrão da ordem de 4, 5, 6. O mais volátil da ordem de 9%. Dessa amostra, 209 ações. Num período de
de certa forma, né, calmaria entre aspas, né, porque a gente tem aí primeiro e segundo turno de eleição presidencial. Eu não falo de política de maneira desnecessária, apenas para contextualizar a realidade. Mas, enfim, foi um período que não é de plena normalidade, porque tem uma eleição no meio, mas é um período que não foi dos mais voláteis da história brasileira. Nós vamos ver o período que a gente pegou de 18 de maio do ano passado até 14 de maio desse ano. Vamos já comparar, né, com isso aqui. Então, vamos aqui a alguns números de cabeça, né? O Ibovespa com 1,3 de desvio, ele deve ter tido aí 1,12, 1,15 de média, tá? E os ativos entre 1,2 a 9% de desvio. Chegou a ter aqui o que teve maior perda média, 0,4 negativo, até aproximadamente 0,9 de ganho médio, tá? Vamos ter, vou anotar aqui esses números, né, para a gente ter ideia, tá? Para a gente poder comparar com os números que a gente vai já observar para a nossa amostra mais atual, a qual, além de ser mais atual e mais interessante, mais informativa, ela pega de cheio a pandemia, né? Agora, você fica se perguntando, Paulo, por que desvio padrão não é a menina dos olhos de ouro? Por que você eventualmente fala mal, né? Eu acho que há duas razões, tá? A primeira delas pode ser esse exemplo aqui, tá? Botei 2 ativos para você, tá? O título já tira um pouco da graça, mas eu perguntaria qual desses 2 ativos você escolheria. Eu já fiz esse experimento uma dezena de vezes, e esses ativos são hipotéticos, tá? O que eu posso dizer é que não há um consenso na escolha. Eu dou 3 opções, você pega o de linha tracejada, o de linha cheia, ou é indiferente entre ambos. Pouca gente é indiferente entre ambos, raríssimo, um ou outro, uma turma de 50. Um pouco mais da metade prefere o ativo de linha cheia, esse que teve um grande ganho aí mais recente, e menos da metade dos alunos preferem o de linha tracejada, tá? Que teve uma perda aí em janeiro bem acentuada. O que ocorre? Esses 2 ativos têm uma curiosidade muito grande. Eles são hipotéticos e um é espelho do outro. Só que ele não é espelho no mesmo mês. Ele é um espelho desencontrado. E ambos têm média 0. Então, já fica claro que um desvio de 3% para cima em relação... Quando um ativo tem, por exemplo, esse ganho bem aqui, ó, de 20 e poucos por cento, como a média do ativo é 0, o desvio dele em relação à média é esse próprio ponto aqui, né? 20 e pouquinho. O mesmo vale para cá. Como o tracejado também oscila em torno de 0, quando eu pego menos 20 em relação a 0, esse desvio, quando eu elevo ao quadrado, ele vai entrar no cômputo, no cálculo do desvio padrão, do mesmo jeito que esse desvio grande aqui para cima. Resumo da ópera. Os 2 ativos são espelho um do outro, eles foram feitos para isso, tem a mesma média, tem o mesmo desvio padrão, pelo critério média de variância, que é um dos mais pobres, mas um dos um dos primeiros critérios que a gente usa para separar ativos. Eles seriam indiferentes. Mas numa turma de 50, normalmente 1, 2, 3 alunos dizem que são indiferentes aos 2. Um pouco mais da metade prefere o linha cheia, um pouco menos da metade o tracejado. Uai, mas média e desvio não explicaria basicamente os 2 primeiros momentos do ativo? Não seriam eles suficientes para que as pessoas fizessem suas escolhas e definissem suas preferências porque preferem um ativo ou outro? Entenda que aqui eu nem estou levando em consideração que pessoas diferentes têm aversão ao risco diferente. A gente ainda vai estudar isso daqui a umas 2 semanas. O meu ponto é um pouco mais simples, é critério média-variância. Se tem a mesma média e a mesma variância, como é que você não é indiferente entre eles? Sinal de que tem algo a mais que você, investidor, está levando em consideração.
Ah, mas os estudos de laboratório, Paulo, os experimentos com investidores, mostram que os investidores não costumam levar muito em consideração a assimetria, que é o momento centrado de terceira ordem, ou a curtose, que é o momento centrado de quarta ordem. E aqui não há informações sobre liquidez, sobre custo de transação, nada. As pessoas tenderiam a ser indiferentes entre esses dois ativos, mas elas não são. Pode ser que as pessoas estejam considerando algo que o desvio padrão não está captando. Paulo, pode ter sido esse ganho mais recente, que acabou que impressionou vocês, investidores. Pode ter sido. E aí a gente precisa pensar, então, em métricas de oscilação que pondere de maneira diferente as observações mais recentes. É uma possibilidade? Acho que a academia não faz muito isso, não. Não sei se o mercado faz, acho que também não. Outro ponto que você pode dizer, Paulo, essa perda muito grande do ativo pontilhado, ela espantou o investidor. Ok, mas o desvio padrão pondera um desvio para cima e um desvio para baixo da mesma forma. Porque ele pega esse desvio em relação à média e eleva ao quadrado, não é? Então, toda vida que um ativo tem uma pancada para cima, isso pune o ativo no desvio padrão, tanto quanto se fosse uma pancada para baixo. É uma métrica bilateral, não é? É aí onde eu acredito que entra o meu segundo argumento, que está uma métrica de oscilação parcial ou unilateral. É aí que entra a fórmula da semivariância, que eu coloco abaixo do desvio padrão, para você poder comparar ambas. E vocês vão ver que elas são muito mais parecidas do que o que podem sugerir a uma primeira vista. Tá? Primeiro, por alguma razão, a semivariância, a gente não vai dividi-la por T menos 1, como a gente faz com o desvio padrão amostral, para que ele seja um estimador não enviesado do desvio padrão populacional. A gente vai dividir a semivariância realmente por T, que é a quantidade total de observações. Mas essa diferença não é a mais importante, tá? A diferença mais importante é no cálculo mesmo dela do numerador, que é o quê? Vixe, Paulo, apareceu um comando mínimo, isso me assusta. Não, não precisa. O que a gente vai fazer com esse mínimo? Usar a lógica. Paulo, mínimo entre o número 0 e o desvio do primeiro retorno, do retorno do ativo no primeiro dia, menos a média. Olha, o mínimo entre um número negativo e 0 é o número negativo. E aí este desvio negativo vai ser elevado ao quadrado. O mínimo entre 0 e um desvio positivo é 0. E aí o 0 entra elevando ao quadrado, ou seja, não vai mudar nada. Note que você não vai dividir aqui embaixo só pela quantidade de dias em que houve desvio negativo. Você vai dividir pelo total 260 dias. E aí o que a gente percebe? Paulo, quer dizer, então, que quando o ativo perde em relação à própria média, ou seja, é um desvio negativo, é perda, é o que de fato me preocupa, eu vou lá e calculo esse desvio e levo em consideração para punir o ativo na semivariância, assim como o desvio padrão também faria. Quando é um desvio positivo, eu não vou punir o ativo. Por que eu não vou punir o ativo? Porque vai ser um desvio nulo. Porque o mínimo entre um número negativo e 0 é o número negativo, mas o mínimo entre um número positivo e 0 é o 0. Então, a gente vai pegar uma espécie de desvio padrão unilateral. Só a parte ruim que, de fato, me interessa no desvio padrão. Que é o quê, Paulo? Que é o desvio padrão, a parte do desvio padrão, ou melhor dizendo, a parte da oscilação que está associada às perdas. Ora, bolas. A parte da oscilação associada aos ganhos não deveria punir o ativo.
Mas perceba, no cálculo do desvio padrão, que é uma métrica bilateral, os desvios positivos, quanto maiores eles forem, eles vão punir sim o desvio padrão. E aí você, de repente, está se desfazendo de uma ação porque você alega que ela tem um desvio padrão alto, porque aquele desvio padrão alto foi fruto de um desvio positivo para cima. Entende que não faz muito sentido isso? Então, é nesse sentido que a semivariância resolve. Porque a fórmula pode parecer meio feia, meio arranhada, mas não tem nada disso. O que a fórmula faz é tão simplesmente separar os desvios positivos em relação à média dos desvios negativos. E os desvios negativos vão entrar levando ao quadrado no numerador. Depois você tira, eleva ao quadrado, soma tudo, tira a média, tira a raiz. Note que, naturalmente, a semivariância tem que ter uma ordem de grandeza menor que o desvio padrão, porque nem todos os desvios vão entrar no numerador, né? Então, é óbvio que a semivariância, normalmente, é da ordem da metade do desvio padrão, tá? Só para você ter uma noção se você está calculando certo. Vamos para a última fórmula de risco absoluto, que é o drawdown. Vou explicá-la no gráfico. Ela, aparentemente, é mais complicada. E aí, a gente vai já entrar na nossa planilha da aula de hoje, ok? Beber aqui um golinho d'água, vamos lá. Seguinte, meus queridos e minhas queridas. O tal do drawdown, assim como a semivariância, são métricas muito informativas que o mercado financeiro europeu já usa, nas minhas aulas que eu dava até 2009, eu não usava essas métricas. Passei a incorporá-las nos meus cursos. A partir de 2010, quando eu tive a oportunidade para o Portuguese Finance Network, encontro de finanças, lá em Portugal, né, claro. E lá eu tive a oportunidade de assistir algumas apresentações de gestores de fundos de investimentos da Europa, basicamente França, Inglaterra, Alemanha e tal. E os caras lá usam várias métricas de risco, que aqui no Brasil, acho que o mercado financeiro não usa tanto, e a academia, essa sim eu tenho certeza que não usava. E a academia já deveria estar antenada nisso, né? E aí eu passei a usar essas métricas de risco no meu curso, como semivariância, que é uma métrica de dispersão parcial unilateral, e o tal do drawdown. E a ideia de cada uma dessas métricas de risco é que elas captem uma dispersão diferente uma da outra, que ela capte uma realidade diferente do ativo, né? O drawdown, ele está associado à queda acumulada. Ele não está preocupado com essas quedinhas do dia a dia, o eletrocardiogramazinho do dia a dia. Ele está preocupado com queda acumulada. O drawdown, ele vai captar aquela queda que faz o cabo infartar o investidor. O investidor não infarta por oscilaçãozinha dia a dia. Ele infarta por algumas chibatadas grandes, assim, que faz o ativo cair pela metade. É isso que faz o investidor infartar. Então, tá? Você pode ter dois ativos, um bem nervosinho no dia a dia, mas que não cai muito no acumulado, outro que quase não cai no dia a dia, mas quando cai, cai com força, e esses dois ativos terem o mesmo desvio padrão. E um infarta o investidor e o outro não infarta. Tem que ser o drawdown para separar o joio do trigo aí. Neste caso, a fórmula do drawdown diz o quê? Olha, para cada dia T, desde o primeiro dia, tá? Eu vou fazer o quê, Paulo? Olha, a partir do primeiro dia, eu vou, a partir da série de retorno maiúsculo, ou seja, retorno bruto acumulado, é o valor da minha conta de investimento. É 1 mais o retorno acumulado até aquele dia.
É a minha série de retorno bruto acumulado aqui. Então, eu vou pegar o valor do retorno bruto acumulado do primeiro dia, menos o valor do retorno bruto acumulado, o menor dos valores do segundo dia em diante. Então, a partir do primeiro dia, eu vou calcular a diferença dele, o retorno bruto acumulado do primeiro dia, menos o menor dos retornos brutos acumulados do segundo dia até o dia 260. E vou dividir pelo retorno bruto acumulado do primeiro dia aqui. Isso aqui é uma perda percentual. Vou fazer isso para o segundo dia, para o terceiro dia, até o dia 259. 260 já não faz sentido fazer, porque não tem dia para frente. Depois eu tiro o máximo disso aí. Paulo, não entendi. Aqui a gente vai entender. Peguei uma série do Ibovespa, ao longo aqui de um ano, da Ambev, desculpa, série de retorno bruto acumulado. Começa do 1, tá vendo? Ela chega aqui em 1 ponto, um quebradinho, alguns dias depois, cai para aproximadamente 0,8, sobe aqui até ponto 92, 93, cai até ponto 86, depois ela bate aqui em um ponto um pouquinho mais acima, cai em ponto 9, por aí vai. Para calcular o drawdown, eu vou, desde o primeiro dia, retorno acumulado bruto do primeiro dia, menos o menor valor da série de retorno bruto acumulado à sua direita, que é claramente esse dia bem aqui, certo? Dividido por ele, pelo retorno bruto acumulado do primeiro dia. Faço isso para o segundo dia, terceiro dia, muito bem. Note que nesse dia bem aqui assim, ó, ele tem um retorno bruto acumulado maior do que o do primeiro dia. Então, a diferença daqui para cá é maior. Tá certo? É maior. E aí, quando eu faço essa distância daqui para cá, e divido por esse número aqui, dá 19,716. Uma queda acumulada de quase 20%, num período relativamente calmo, para uma empresa grande como a Ambev. Não é? Paulo, a queda acumulada não tem a ver com o fato de que só pode ter tido queda durante, não, né? Pode ter tido umas subidas, pode. Só estou dizendo que tem investidor que olhou a conta de investimentos aqui no começo de outubro, estava tendo um ganhozinho positivo pequeno, olhou 2 meses depois e viu o dinheiro dele sair do patamar de 1 e pouco para 0,8. O cara viu uma queda de quase 20%. Tá certo? E acreditem, esse é um dos menores drawdowns que eu já vi na minha vida. Muito comum drawdown de empresa grande, em período até de calmaria de 50%, 60%, 70%. Né? E isso a imprensa não mostra, não é? Outros candidatos a drawdown. Olha, esse ponto bem aqui, menos o mínimo à direita dele. Note que você não pode pegar esse ponto bem aqui, que está na casa de 1,1, um ganho de quase 10%, menos esse mínimo aqui, que está à esquerda dele. Isso aqui é um ganho acumulado. Teve um cara que entrou na baixa aqui e realizou na alta. É outra história. Então, você sempre tem que pegar, a partir do dia que você está, por exemplo, esse dia bem aqui, ó, né, em maio de 2017, por exemplo, ali, o candidato a drawdown à direita dele é ele menos o mínimo à direita dele, que é esse ponto bem aqui, que acabou que não deu uma queda tão grande quanto essa aqui, de quase 20%. Então, é isso que o drawdown vai nos dar. Essa fórmula você não tem pronta no Excel, não que eu saiba, você não consegue calcular usando uma célula só. Porque para cada dia, do primeiro até o penúltimo dia da tua amostra, tu calcula o candidato ao drawdown. E a partir dele é que você calcula, tá? A partir dele é que você calcula o máximo drawdown. Beleza? Vamos trabalhar, meus queridos? A aulinha de hoje é finito em termos de conteúdo. E vamos para nossa aula.
Deixa eu interromper aqui a apresentação. Voltar a aparecer, né? Massa. Então, vamos lá. Mais um golinho d'água aqui. É isso, gente. Essas são as 3 fórmulas da aula de hoje. E a gente vai praticar um pouquinho em cima da planilha para você ver, ou calcular para um dos ativos, você tem para os outros, tudo muito tranquilo. Então, vamos lá. Vou, de novo, sumir aqui, mostrar minha planilha de Excel, e a gente vai trabalhar aí, tá? Vamos pegar a Ambev de novo? Pode ser? Vamos ver se bate o que a gente vai fazer com a Ambev, e vamos ver se o drawdown dela é maior ou menor do que 19,7% observado naquela amostra ali que pegou 2016, 2017. Tá bom? De novo, eu vou desaparecer, já retorno com você. Vamos para o Excel. Só um minutinho, eu vou já projetar aí para você, tá? Projetar aqui a nossa tela inteira. Joinha. Você está nos vendo aí. Vamos lá, queridos. Pastar aqui um pouquinho. Vou ter que... Muito bem, gente. Vamos para a série de retorno, né? Ambev. Estamos na linha 5. Beleza? Beleza, Paulo. Coisa linda, né? Então, vamos lá. Para calcular o desvio padrão, tá? Vamos usar a fórmula desvipada. Não tem muito mistério, né? Tá? 2,18%, né? Mas a gente percebe, talvez seja um ano que a gente vai ter aí valores de desvio padrão um pouco mais altos do que naquela nossa amostra, né? Que eles iam de 1,3% até 9%, lembra disso? Paulo, a gente pode brincar aqui um pouco, né? E calcular o desvio padrão para várias, para a gente ter essa noção aí, essa dispersão. Bora lá. Lembra que o Ibovespa tinha 1,2, 1,3 de desvio padrão para aquela amostra que teve uma eleição presidencial no meio? Para essa amostra agora, de maio a maio, que tem pandemia em cheio, né, queda e recuperação da economia, 1,45 de desvio padrão, né, do Ibovespa, né? Vamos calcular a média aqui, para a gente ter uma noção, tá? Daquele mesmo gráfico de dispersão que eu te mostrei, né? Vamos ver se aqui rapidinho a gente consegue fazer também, tá? Vamos inserir aqui um gráficozinho de dispersão. É bom a gente fazendo ao vivo, principalmente se der certo, né? E aí você pode fazer em casa também. Vou ampliar aqui um pouco, tá? Está um pouco bagunçado, mas... Olha isso. Naquele nosso gráfico que pegou o período presidencial ali, de eleição, os desvios padrão iam de 1,3 a 9, tá? Aqui, o que tem menor desvio padrão, 1,14, né? O Ibovespa deve estar mais ou menos por aqui assim. Está aqui, achei ele bem aqui. Vou até separar ele aqui, que eu consegui achá-lo aqui, maior sorte.
Pronto. Separei o Ibovespa, tá ele bem aqui, tá? 1,45 de risco, 0,18 de ganho. O que a gente nota aqui? A maioria dos ativos, né, alguns com o mesmo nível de risco, mas a maioria da extensa nuvem à direita. É bem verdade que eles, quase todos, tiveram desvio até 9%, nesse caso nem oscilou tanto. E aqui, 3 outliers, né, com níveis de risco realmente superiores a 15%, 20%, que é uma loucura. Né? Para um dado diário, é surreal. Os ganhos tinham ficado entre menos 0,4 e 0,9 na ampla maioria. De certa forma, a gente tem que o menor dos ganhos está em menos 0,11, e os ganhos passaram o patamar de 0,9, né? Assim, eu estou olhando até para essa nuvem mais próxima, esses 3 outliers aqui nem são muito exemplo, tá? Muito bem. Então, eu acho que esse é um gráfico bastante interessante, comparativo com aquele outro, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se o desvio padrão da nossa querida Ambev está batendo. Aqui, vamos botar com 3 casas decimais, vamos ver se está batendo com a nossa resposta lá, né? 2,177. O desvio padrão 2,177. Paulo, vamos aproveitar e vamos calcular a semivariância? Bora, vamos calcular a semivariância, tá? Para calcular a semivariância, a gente não pode calcular numa célula só, a gente vai precisar, de fato, de uma linha auxiliar. Eu vou usar a linha aqui de cima, tá? Então, vamos lá, igual a si, o retorno desse dia, tá? For menor do que a média. Se for menor, então, eu quero ele menos a média elevado ao quadrado, e se não for, zero. Tive algum errinho aqui. Vamos ver. Ó. Se JM... Aqui, vamos lá. Se JM menor do que JP, aqui eu já vou amarrar com o cifrão aqui, tá? Eu vou ficar pulando de colunas, né? Então, vou amarrar com o cifrão aqui a média. JM menos JP. Não. Vou fazer isso para os 260 dias. Tá? E aqui eu vou calcular a média, esses 260 desvios ao quadrado, e vou elevar, né? Vou elevar aqui, vou tirar a raiz. 1,433, vamos ver se bate. 1,433, daqui a semivariância da Ambev. Então, se você precisa dessa linha complementar para cada ativo, tá? Para calcular a semivariância. Paulo, é a única fórmula de calcular? Não, você tem outras formas, essa é apenas uma delas. E a lógica é aquilo ali, né? Se você é menor do que a média naquele dia, significa que você vai ter um desvio negativo. Esse desvio negativo muito me interessa. Se você não é menor do que a média, é um desvio positivo, esse desvio positivo tem que ser anulado. Tá? Paulo, e para o cálculo do drawdown, a gente vai precisar aí de algumas linhas auxiliares, né? É verdade, vamos precisar sim, tá? Eu vou isolar aqui a série da Ambev, tá bom? Num outro gráfico aqui. Vou colar esses valores, tá? Esses dois aqui do meio não importam. Aqui é data, né? Aqui, retornozinho, né?
Muito bem, tá? E aí, vamos lá, né? Eu vou inverter a ordem aqui, acho que fica mais fácil agora, tá? Pronto, botei do mais antigo para o mais novo, tá? E vou começar com o primeiro dia aqui, que até antecede o da minha série. Opa. Muito bem. Aqui é igual a 1, pronto. A partir daqui, é o ganho do dia anterior, né? Vezes 1 mais o ganho desse dia aqui. Então, com isso aqui, eu tenho a minha série de ganho acumulado. Tá? Simples assim. Muito bem, né? Daí eu vou replicar aqui as datas. E vou inserir um gráficozinho de linha, né? Vamos ver se vai dar certo. Até que deu, né? Como era de se esperar, né? Vou ajustar aqui um pouco esse eixo para a gente poder visualizar melhor, né? Tá? Que coisa boa. Não teve nenhum período de queda acumulada abaixo do 1, né? A conta de investimentos ficou o tempo todo acima de 1, mas isso não quer dizer que não tenha tido queda acumulada ao longo do período. Alguns candidatos naturais, né? Que eu ousaria dizer aqui, né? Desculpa. Vou pegar uma setinha. O candidato natural seria daqui até aqui, mais ou menos, né? Outro candidato... talvez daqui até aqui, né? São candidatos naturais para o drawdown, tá? Mas aí não me interessa. O que eu vou fazer é, a partir do primeiro dia, igual o quê? Esse cidadão dividido pelo mínimo, tá? Do segundo dia até o último, menos 1. Eu vou amarrar esse último dia aqui, porque vou ficar andando para frente, né? Tá? Até teve, a gente percebe que teve lá na frente, teve um dia que caiu um pouquinho, né? Abaixo do ponto. Não. Isso aqui já é o tamanho da perda, tá? Então, quando dá negativo, na realidade é uma coisa boa, né? Esse aqui é o tamanho da perda, tá? Na realidade, a conta de investimentos ficou o tempo todo acima de 1. E agora vamos calcular o máximo aqui. Positivo aqui é uma perda. 26,22. Onde está esse 26,22? Vamos procurar aqui de maneira bem devagarinho. 26,22 em 27 de julho de 2020. Vamos lá no gráfico. Vamos aumentar aqui o gráfico. Exatamente aqui, ó. Então, pronto. A maior queda acumulada é daqui até, entendo eu, aqui mais ou menos. Ou seja, teve um cidadão que investiu ao longo do tempo, pode ser que ele tenha investido bem no começo da amostra, chegou a ter, investiu R$1, chegou a ter um pouco mais de R$1,30, e no intervalo de 2, 3 meses, enfim, saiu ali no final de julho de 1,30 para um patamar de 1,0, uma queda de quase 30 centavos para quem tinha R$1,30, é uma queda de 20 e poucos %. Tá? E rápida, né? E muito rápida. Não sei se isso aqui já é fruto de uma segunda onda da pandemia, ano passado.
que seja. Mas nem pegou o forte, que foi em março a queda, né? E ainda assim a gente vê um drawdown para a Ambev maior do que aqueles 19,716 que ela tinha evidenciado para o período que pegou a eleição presidencial, a última. Tá? Vamos ver se bate. Uau, não bateu? Como não bateu? 20,73? Coisa estranha, hein? Vamos ver se a gente está na linha da Ambev mesmo. Uai, tá. E não bateu. Isso é muito estranho, hein? Isso é que dá a gente fazer as coisas ao vivo, né? Deixa eu ver isso aqui, por que não bateu? Eu tenho que checar isso aqui, hein? Porque tinha que ter batido. Muito estranho. Só ver se eu fiz tudo certinho mesmo. A priori, acho que sim. Eu não sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Será que ele... Deixa eu só pontuar uma coisa, porque às vezes eu não considero desde o primeiro dia. Não deveria mudar muita coisa. Não muda nada. Não, eu realmente não sei por que na minha planilha de estatística não está batendo, tá? Vou até testar aqui com Alpargatas aqui. Agora eu confesso que fiquei curioso, né? Porque era para estar batendo, né? Óbvio, né? Deixa eu mudar aqui a ordem dos dados. Pronto. Tudo bonitinho, né? Alpargatas é para ter tido um drawdown de 30,3. Por sinal, não é o que está aqui também, né? Quer ver? 23,25. Temos alguma coisa estranha aqui no drawdown. É até bom, porque vai ficar como um desafio para nós. Eu já vou checar aqui na planilha que faz todos esses cálculos. Aqui, como você vê, é só um gabarito, não tem o que é que foi feito por trás, mas eu já vou checar para a gente poder corrigir isso aí. Eu ouso achar que o erro, de fato, está no gabarito e não na nossa continha feita aqui agora. Tá certo? Realmente acho que a gente está usando aqui a continha do jeito que é para ser mesmo, né? Último ganho acumulado. Vou dar uma checada, tá certo? Lamento pelo desencontro aí dos números, era para ter batido, podia ter checado antes também, mas vou checar e a gente corrige, e no começo da próxima aula de segunda-feira já te explico o que aconteceu, mas se tiver errado a planilha, já vou inclusive substituir a planilha que estava lá no SIGA com o drawdown errado, beleza? E se a planilha do drawdown estiver correta e eu tiver errado aqui o cálculo, na aula de segunda-feira eu corrijo para você esse cálculo do drawdown aqui ao vivo. Beleza? Maravilha, gente. Aqui não precisa salvar. Posso encerrar aqui a apresentação. Gente, eu vou me despedindo por aqui. Lamento por esse equívoco na aula final aí, no
desencontro. Vou ver o que aconteceu lá com a planilha. Acho que o erro está lá no gabarito. É bom a gente ter visto isso aqui junto. Vou corrigir para a gente não ter nenhuma dúvida. Certinho? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Que Deus continue nos abençoando. Tá bom? Tchau, tchau, gente.